E hoje tem vídeo diferente aqui no canal. Vamos falar sobre temas como carreira, estudo e trabalho. Olá, seja bem-vindo ao Curtindo pelo Mundo. O vídeo de hoje é sobre um tema que muita gente me pede há muito tempo nos comentários aqui no YouTube e também lá no meu perfil do Instagram. Vamos falar sobre carreira, estudo, trabalho, enfim, alguns aprendizados que eu tive na minha vida sobre como crescer na carreira. Então o tema é diferente, hoje não é sobre viagens, não é sobre experiências diferentes aí pelo mundo, é sobre carreira e trabalho. E aí, começando esse vídeo, obviamente eu preciso contar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha trajetória, como está sendo minha trajetória profissional, como foi meu crescimento na carreira. Recentemente eu divulguei alguns vídeos aqui no meu canal, com trechos de entrevistas que eu dei, tanto para emissoras de televisão quanto de rádio, sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória. Mas, diante aí de tantos pedidos, eu resolvi gravar esse vídeo especial para compartilhar algumas experiências com vocês, já que tem muita gente que busca caminhos para crescer na carreira e se tornar um profissional mais bem sucedido, com um salário maior e poder aí viver experiências diferentes pelo mundo. Uma coisa que eu queria só deixar claro para vocês aqui, esse vídeo é baseado obviamente nas minhas experiências. Não existe receita de bolo, não existe um modelo padrão aí que você siga para ter sucesso na carreira, mas estou compartilhando aqui com vocês as experiências que eu tive e que me ajudaram de algumas formas. Eu dividi esse vídeo aqui em algumas dicas, então eu vou dar para vocês 7 dicas de aprendizados que eu tive sobre como crescer na carreira. Então vou começar esse vídeo, claro, dando um pouquinho do contexto sobre a minha carreira. Sei que alguns de vocês me adicionaram lá no LinkedIn e viram aí o meu histórico profissional, minha jornada profissional, mas é importante eu comentar aqui no vídeo também, dar o contexto aqui no vídeo, para que faça sentido aí os insights que eu vou colocar aqui em relação a crescimento na carreira. Eu sou formado em jornalismo e fiz 2 pós-graduações em marketing. Uma pela Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, e outra pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Comecei minha carreira como jornalista numa oportunidade de estágio na rede BBC, lá em Londres. Na sequência fiz estágio também aqui na Rede Globo, de volta ao Brasil, e na sequência acabei mudando de área, resolvi mudar de área, surgiram grandes oportunidades aí para mim no marketing, eu entendi que era uma área onde eu tinha mais potencial para crescer e acabei mudando de área. Eu vi que no jornalismo não tinha muito futuro, a profissão estava saturada, muitos profissionais, salários cada vez mais baixos. Embora eu acreditasse que sim, eu poderia me destacar em algum momento, a jornada seria muito longa. Você ganhar um salário mais alto em televisão são basicamente os apresentadores de uma ou 2 grandes emissoras de televisão. Então demoraria muito tempo, porque essas pessoas não deixam seus cargos, elas se aposentam com muita idade, então tinha menos espaço, menos potencial para eu crescer na carreira. Então eu tomei a decisão estratégica de sair do jornalismo e migrar para o marketing. No marketing eu trabalhei em empresas como Colgate, uma multinacional americana, Panasonic, uma multinacional japonesa. Depois eu fui convidado para estruturar a área de marketing digital da Múltiplos, que é o programa de fidelidade da Latam Airlines, na época era TAM Airlines. Na sequência me chamaram para trabalhar no Facebook, a grande rede social que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. E aí foi onde eu ganhei uma grande bagagem, não só na área de marketing digital que eu já tinha há algum tempo de experiência nas outras empresas em que eu trabalhei, mas também da área comercial, de relacionamento com clientes, que isso me deu a base para o novo desafio que eu recebi, que foi montar a Vivo Ads, que é a plataforma de mobile marketing da Vivo, que eu já citei algumas vezes, volta e meia eu mostro lá no Instagram bastidores do meu trabalho, mas basicamente é um novo negócio da Vivo, que tem mais ou menos 3 anos de mercado e que é uma das principais plataformas de mobile marketing do país, tanto em quantidade de usuários quanto em resultado, em receita gerada, e aí é um dos principais novos negócios do grupo Telefônica no mundo, que é um grupo aí dono da Vivo, uma empresa espanhola presente em mais de 21 países. E aliás, muita gente me pergunta também, afinal de contas, Lucas, o que é esse novo negócio aí que você criou na Vivo? O que é a Vivo Ads? Resumidamente, a Vivo queria gerar novas receitas a partir da venda de publicidade no celular. Então o que a gente fez? O que eu, junto com o meu time aí e grandes parceiros, o que a gente fez? A gente sabe que o brasileiro adora usar a internet do celular, mas muitas vezes ele não tem dinheiro ou ele não quer comprar mais recarga ou mais pacotes de dados quando a internet dele acaba. Então o que a gente fez? A gente sabe que as marcas
têm cada vez mais dificuldade em fazer com que o consumidor preste atenção na propaganda delas. Vamos ser sinceros, você não liga a televisão para assistir propaganda, você não entra no YouTube para assistir propaganda, você não entra no Facebook para assistir propaganda. O que a gente fez? Toda vez que o cliente da Vivo estoura a franquia de internet, diferente das outras operadoras em que ele é cortado, ele não consegue mais navegar, a gente criou a Vivo Ads, e aí toda vez que o cliente da Vivo estoura a franquia de internet, ele tem a opção de assistir a uma propaganda, responder uma pergunta no final do vídeo mostrando que ele prestou atenção naquele anúncio, e aí se ele viu a propaganda inteira e respondeu a pergunta ali sobre o vídeo certinho, ele ganha internet para navegar de graça. Ele pode assistir ali a quantas propagandas tiverem disponíveis para ele, de marcas que queiram falar com pessoas parecidas com ele, e aí ele dá ali uma autorização para que a gente mostre a propaganda certa para ele, e aí ele pode navegar de graça sempre que ele quiser. Obviamente para o cliente é muito bom, porque ele ganha internet grátis, para a marca é excelente, porque ela tem ali a garantia de que o cliente viu a propaganda dela e prestou atenção na comunicação que ela queria fazer. E para Vivo, obviamente é um negócio novo, gerando receitas novas, gerando novos empregos, movimentando aí o mercado. Então isso foi o que eu criei junto com o meu time aí e grandes parceiros, que a gente chama de Vivo Ads. E que se você é cliente Vivo, você pode acessar a qualquer momento, mesmo que você ainda tenha um pacote de dados, é só entrar aí no site internetgrátis.vivo.com.br. Repetindo, internetgrátis.vivo.com.br. Não pode ser Wi-Fi, tá? Você tem que estar no 3G ou no 4G aí na rede da Vivo para que a gente consiga saber quem é você e mostrar ali o anúncio e te dar a internet na sequência. No Wi-Fi a gente não consegue te dar o crédito do pacote porque a gente não sabe qual é a sua linha. Então é importante que você esteja sempre no 3G ou no 4G, e aí usem à vontade, naveguem à vontade. Primeira dica aqui do vídeo, primeiro ponto importante aí em relação ao crescimento na carreira. Descubra qual é a sua vocação natural, qual é o seu talento natural. E eu sei que isso muitas vezes é difícil de você descobrir quando você está entrando aí no mercado, e aí você não precisa ter medo. Teste oportunidades diferentes, teste mercados diferentes, tipos de trabalhos diferentes, até você encontrar aí o que você mais gosta de fazer. Eu, quando era mais jovem, eu sempre soube, não tinha dúvida nenhuma, que eu queria trabalhar com comunicação. Tinha dúvida entre jornalismo e publicidade, marketing, mas ali eu sou de Santos, uma cidade na Baixada Santista, litoral de São Paulo, e naquela região o mercado de marketing é menos desenvolvido. Então, existiam algumas empresas jornalísticas, existia uma emissora de televisão ali que é afiliada à Rede Globo, que era, na época, o que fazia sentido para mim, onde eu me identificava. Eu queria ser apresentador de jornal, queria trabalhar em televisão, e aí eu entrei nesse mercado, fiz um estágio, consegui passar num estágio na Rede BBC em Londres. Depois eu passei no programa de estágio da Rede Globo e trabalhei aí durante algum tempo na profissão. Mas aí na profissão eu percebi que tinha menos mercado, que tinha menos oportunidades de crescimento, e aí eu podia ter continuado fazendo isso, que era uma coisa que eu gostava bastante, mas eu teria que abrir mão aí do retorno financeiro, e eu sempre quis ter uma remuneração maior. Eu gosto de viajar, vocês sabem, eu tenho aí um gosto sofisticado para viagens e para estilo de vida, então eu precisava ter uma carreira que subsidiasse esse meu estilo de vida. Então eu acabei optando por mudar de área e fui trabalhar no marketing. E aí no marketing digital, principalmente, foi onde eu me encontrei ainda mais do que no jornalismo. E embora seja uma área também saturada, que também tem muitos profissionais, eu entendi que lá eu teria espaço para me destacar e poder crescer. Existem algumas profissões que naturalmente você vai ter uma remuneração maior desde o início, principalmente medicina. O direito está saturado também, tem muito advogado, então o mercado para eles está muito difícil também, mas medicina praticamente você se formou e aí você já começa a ter um salário mais alto, muito mais alto do que a média da população brasileira, né? Coisa de 14, 15 mil por mês, fazendo plantões aí logo depois que você se forma. Na profissão que eu escolhi seguir, nem no jornalismo, nem no marketing, é assim. Nos meus primeiros empregos eu ganhava coisa de 1.200, depois R$2.000, depois R$3.000, até que eu começasse aí a crescer, porque eu me destaquei por alguns fatores que eu vou comentar aqui no vídeo. Mas é importante você encontrar o que você gosta de fazer. E mesmo que você decida, por exemplo, seguir uma profissão só porque ela paga bem ou só porque tem mais oportunidade de trabalho, não recomendo você fazer isso. Dificilmente você vai conseguir manter isso por muito tempo, porque você trabalha de 8 a 10, 11, 12 horas por dia. E se você não gostar muito do que você faz,
você não consegue manter. Então isso é muito importante. E outra coisa, quando você está no começo da carreira, seus 20 e poucos anos aí, dificilmente você sabe exatamente o que você quer fazer. Então você não precisa se prender naquilo que você acreditava que era a sua profissão ideal, se você entender que você não gosta daquilo. Se eu tivesse decidido a minha carreira desde o início, eu teria perdido a minha carreira. Eu sempre fui aberto a mudanças e acho que isso que foi o que me direcionou para um caminho que para mim foi mais interessante. Eu ia ser jornalista, decidi abrir mão do jornalismo, mudei de carreira, mudei de área, e aí isso eu já estava com 22, 23 anos. Mudei de área, comecei do zero praticamente, e vi que ali tinha mais oportunidade para mim. Depois mais recentemente, eu estava trabalhando no Facebook, que é uma empresa dos sonhos para muita gente. Existia inclusive um estudo do Facebook que mostrava que é mais difícil você passar num processo de seleção para trabalhar no Facebook do que você passar em Harvard, que é a universidade aí mais disputada dos Estados Unidos. Isso porque muita gente aplica, muita gente se candidata a trabalhar nas vagas do Facebook. Estava numa posição que eu gostava, tinha muita visibilidade, tinha muita autonomia, tinha uma remuneração já muito mais alta do que a média da população. Tem inclusive um site que mostra ali, você coloca o seu salário, ele mostra quantos por cento da população tem um salário maior que o seu. E aí naquela época eu já tinha um salário mais alto do que 99% da população, mas eu entendia que eu queria mais autonomia, eu queria mais espaço para criar as coisas da forma que eu acreditava. E quando você trabalha numa empresa multinacional, principalmente com sede aí nos Estados Unidos, você acaba seguindo muito os padrões que são determinados na matriz. E aí, quando a Vivo me convidou para montar esse negócio novo, que é a Vivo Ads, a plataforma de mobile marketing da empresa, muita gente achou que eu estava correndo ali um risco grande, porque eu estava deixando uma empresa que um cargo que era desejado por muita gente para arriscar em algo novo. E obviamente, sempre que você faz uma mudança, você corre riscos. E eu sempre fui uma pessoa que arrisquei mudar de carreira, arrisquei mudar de emprego várias vezes, quando enxergava oportunidades maiores, não só de salário, tá? Você nunca pode mudar de emprego só por conta do salário maior. Você tem que enxergar alguns fatores aí, que autonomia que você vai ter, que liberdade que você vai ter, qual a sua oportunidade de crescer, como é o clima na empresa, se você vai ser feliz trabalhando lá ou não. Se você muda só por salário, geralmente a coisa não se sustenta, tem que ser uma pirâmide equilibrada. Então, se eu tivesse definido minha carreira desde o início, eu provavelmente teria perdido a minha carreira, não teria hoje a posição que eu tenho e não estaria feliz como eu estou, porque a vida aí apresentou outras possibilidades. E uma coisa que eu digo para vocês, as oportunidades, elas estão aparecendo aí para vocês o tempo todo, elas passam volta e meia aí na nossa frente, e a questão é se você vai estar preparado ou não para agarrar aí, para assumir essas responsabilidades e essas oportunidades que aparecem. Segundo ponto aí das dicas sobre desenvolvimento na carreira. Muita gente me pergunta, tanto nos comentários aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram, Lucas, precisa fazer faculdade, tanto para trabalhar na sua área ou para crescer na carreira? Essa é uma pergunta que eu recebo demais. E gente, vamos dar aí alguns dados de mercado do Brasil. O Brasil não está numa situação de pleno emprego. O país está com uma taxa de desemprego de quase 14%. Ou seja, tem muito mais gente procurando emprego do que oportunidades de trabalho disponíveis. E aí, por que o gestor, eu por exemplo tenho uma equipe grande de funcionários, na hora de contratar um funcionário, eu tenho uma série de pressões aqui acontecendo para mim. Eu tenho um negócio, eu represento uma área, represento uma empresa, eu preciso entregar resultado. Eu como gestor, como líder de uma área, eu sou pressionado a entregar resultados, assim como os líderes de todas as empresas. Como é que eu vou fazer para selecionar a pessoa certa para trabalhar comigo? Muita gente pede oportunidade, muita gente diz que quer trabalhar, que faz qualquer coisa, mas não se qualifica para isso. E quando você tem mais gente procurando emprego do que emprego disponível, a qualificação ela é indispensável. É o que vai fazer você se diferenciar dos demais profissionais, principalmente no começo da carreira. Você não tem histórico profissional, você não tem experiências anteriores que vão te dar ali um destaque, então a sua faculdade vai ser a primeira etapa ali para você se destacar. Então, claro, é fundamental que você faça faculdade para você trabalhar em uma empresa grande, principalmente para você conseguir uma posição de maior destaque, maior remuneração no mercado de trabalho. Muita gente tem faculdade e não consegue ali uma boa qualificação, principalmente aí no começo da carreira.
Como é que alguém sem faculdade vai querer se destacar? É muito mais difícil, né? A concorrência ela é muito mais desafiadora nesse aspecto. Então sim, recomendo muito que você faça a faculdade, e a faculdade também não se iludam, não é a solução para tudo, não é na faculdade que você vai aprender tudo que você precisa aí na sua carreira. Tem uma frase que eu escutei na época que eu era estudante e que eu acho que é muito verdade. Quem faz a faculdade é o aluno. Os professores vão estar ali compartilhando as experiências deles. É importante você ter contato com professores que atuam efetivamente hoje na sua área de trabalho, trocar experiências, falar sobre o mercado, até para você entender mesmo se aquela faculdade, aquela carreira que você escolheu tem potencial que você acreditava para seguir, ou se não, se o mercado está saturado, enfim, se tem desafios maiores. Então, essa troca, esse networking que acontece, ele é muito importante. Agora, não adianta o professor ficar lá falando, ficar se dedicando, se você não correr atrás, se não batalhar atrás de conhecimento. Você tem que ler muito livro, você tem que estudar muito pela internet, você tem que pesquisar muito, você tem que ler muitas notícias sobre o seu mercado de trabalho, a profissão, a carreira que você escolheu, para que você possa ter uma bagagem aí de informações e de conhecimento que te destaque na hora de uma seleção. De novo, todos os líderes, todos os executivos aí que cuidam de grandes equipes, eles recebem muitos currículos todos os dias. É impressionante, de 15 a 20 pessoas se candidatam a vagas de trabalho lá na minha área todos os dias, é absurdo. Então você precisa se diferenciar na hora de se candidatar a uma vaga. Ter se destacado na faculdade, ter feito trabalhos aí que te posicionaram de uma forma, te mostraram aí que você tem um perfil diferenciado, e aí você tem que fazer isso sempre na sua carreira para você conseguir aí oportunidades de ser visto, de ser enxergado e ser chamado para entrevistas, e aí na entrevista você possa vender e mostrar sua bagagem, seu conhecimento, sua vontade de fazer, seu brilho nos olhos, que é isso que vai te destacar aí no mercado. Terceiro ponto aí super importante para o seu desenvolvimento na carreira também. Não adianta só fazer a faculdade e achar que porque você fez faculdade você vai ganhar aí muito dinheiro automaticamente, que as coisas vão ser fáceis. Crescimento na carreira, trabalhar em grandes empresas, montar o seu negócio, gente, isso nunca é fácil, tá? Sempre são grandes desafios, são pedras enormes no caminho, parece que tudo joga contra, todo mundo tenta atrapalhar, então não basta fazer faculdade. Uma coisa que eu acredito muito é que a atitude do profissional é um dos principais diferenciais. É claro que ele tem que ter o conhecimento ali básico para exercer aquela função, mas é a atitude dele que realmente importa. Ser apaixonado pelo que ele faz, viver aquilo, ter o ownership, que a gente chama, que é assumir a responsabilidade sobre os trabalhos que são dados a ele, se sentir dono daquele negócio e aí conseguir ter um senso de propriedade para tomar decisões, experimentar novas iniciativas, inovar dentro do negócio e cuidar dele como se fosse seu, não como mais um trabalho aí que é dado para ele, mais uma responsabilidade. Os profissionais que têm ownership, que se sentem donos do negócio, são os que mais se destacam na carreira. Não adianta só querer trabalhar das 8 às 5 da tarde, ali bater o cartão e ir embora. Na verdade, adianta, mas se você fizer uma dedicação aí básica ao trabalho, você vai ter uma remuneração básica aí no final do mês, não tem segredo. Você tem que se dedicar e fazer muito mais do que é esperado para que você possa crescer e para que você possa ganhar aí salários maiores e se desenvolver na carreira, crescer de cargo, porque, de novo, a competição ela é muito grande, tem muita gente no mercado, principalmente quando você olha aí as posições que a gente chama de mais sexys, que são os cargos mais altos em grandes empresas, empresas inovadoras, enfim, muita gente quer trabalhar em empresas assim, então tem muita concorrência e os profissionais se qualificam cada vez mais em faculdades melhores, muitos fazem pós-graduação, muitos buscam aí cursos no exterior, então o que você tem que te diferencia para você conquistar uma posição dessas? A atitude é uma grande parte disso. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Os líderes, muitas vezes, eles têm que tomar decisões difíceis de desligar pessoas, mandar embora profissionais que não estão adequados a ele, ali com a atitude que ele precisa para a área dele. Eu sempre digo isso, a minha área é uma área de inovação, então dificilmente tem uma pessoa que vem pronta no mercado com todas as habilidades que eu preciso. O que a gente está criando aqui é novo, nós estamos construindo, isso não é ensinado em faculdades. No entanto, esse negócio está sob a minha responsabilidade, eu sou apaixonado por ele e eu preciso que todo mundo da minha equipe esteja vestindo essa camisa junto comigo, seja apaixonado por esse negócio, queira transformar o mercado junto comigo. Se o profissional que está lá
não está muito aí, não está nem aí para o trabalho, não assume responsabilidade, não faz aquilo com o devido cuidado, com o devido amor pelo trabalho, com a devida qualidade que a gente precisa, ele vai estar me atrapalhando. Eu sou cobrado por resultados, eu sou cobrado por entrega de qualidade, por entrega de um faturamento maior, e eu preciso que todo mundo esteja nesse barco junto comigo. Quem não tiver nesse mesmo mood, nessa mesma vontade, com essa mesma iniciativa, com essa mesma atitude dentro da equipe, ela está me atrapalhando. E aí o gestor precisa se livrar desse tipo de pessoa, e muitas vezes é bom para o profissional também. A demissão, muitas vezes, as pessoas têm medo e parece uma coisa ruim, mas se aquele profissional não está se dedicando como a gente precisaria, como a empresa precisaria, claro que é ruim para a empresa, porque ele não está entregando o resultado que é esperado, mas é ruim para ele também, porque ele certamente não está fazendo alguma coisa que ele gosta, ele não está ali dedicando as 8, 10 horas por dia dele de trabalho para uma coisa que ele realmente acredite, que ele realmente gosta. Então, quando você manda embora o profissional, é a oportunidade que ele tem também de encontrar o caminho dele, de buscar algum outro trabalho aí que motive ele de verdade, onde ele vai produzir muito mais, onde ele vai entregar resultados, ele sim vai poder crescer na carreira dele. Quarta dica aí sobre desenvolvimento na carreira: motivação e entusiasmo. Os profissionais que têm uma motivação natural, que inspiram os colegas, que estão sempre prontos aí para o desafio que vier, não tem tempo ruim, geralmente são os profissionais que mais se desenvolvem, que mais crescem na carreira. De novo, eu como gestor preciso contar com profissionais que eu sei que vão, não vai ter tempo ruim, que eu posso passar qualquer desafio, qualquer trabalho, qualquer projeto para eles, que eles vão abraçar aquilo e vão fazer acontecer. Se pelo contrário, eu passo o desafio pro profissional, ele olha com cara feia, já estou com muita coisa aqui, não consigo fazer, gente, obviamente é alguém com quem eu posso contar menos na equipe, alguém que vai me entregar menos resultado. É claro que, de novo, não é uma regra isso. O profissional pode querer só fazer o básico ali, trabalhar das 8 às 5, mas ele vai ter uma remuneração básica, ele vai ter um reconhecimento básico, ele não vai se destacar. Então, se você quer se destacar, a sua paixão, o seu entusiasmo, a sua atitude positiva em relação ao seu trabalho, principalmente ali na relação com o seu chefe, vai fazer muita diferença. O chefe precisa de pessoas com as quais ele possa contar para entregar os resultados junto com ele, fazer acontecer junto com ele. Então essas pessoas que têm esse tipo de atitude, sem dúvida nenhuma, se destacam bastante aí nas empresas. Quinta dica aqui do vídeo de hoje: esteja aberto a mudanças. O mercado de trabalho está mudando o tempo todo, as empresas estão num momento de uma transformação muito grande, então você precisa estar aberto a mudanças, tanto na sua forma de trabalhar ou até com o que você trabalha. Eu dei alguns exemplos aqui já nesse vídeo. Eu mudei de área, do jornalismo para o marketing, abandonei tudo que eu tinha estudado, que eu tinha aprendido. É claro que tudo isso, essa experiência anterior no jornalismo, me deu uma bagagem adicional para trabalhar com marketing, seja na minha forma de me comunicar, na forma de escrever, na forma de vender minhas ideias. É uma bagagem que eu tenho, que os demais profissionais de marketing não têm, mas eu arrisquei mudar de área. Podia ter dado errado, mas eu arrisquei. Quando você arrisca, é isso, você corre o risco de dar errado, mas você corre o risco de ter aí grandes resultados. Se você fica acomodado aí na forma que você sempre trabalhou, com o que você sempre fez, a única certeza que você tem é que você sempre vai ter o mesmo resultado, o mesmo salário, você não vai ter aí grandes mudanças na sua carreira. Enfim, são escolhas de vida diferentes. A mesma coisa quando eu trabalhava no Facebook e aceitei um desafio aí de deixar uma das empresas mais desejadas do mundo para montar um negócio totalmente novo dentro de uma empresa super consolidada, super tradicional, e novamente assumir um risco aí. Os profissionais que assumem riscos, normalmente eles tendem a crescer mais, porque muitas vezes você não tem espaço até para crescer na empresa onde você trabalha. E muita gente acaba culpando a empresa, porque a empresa não quer me promover, porque a empresa não me reconhece. Meu amigo, a sua carreira é sua responsabilidade, não é da empresa. A responsabilidade da empresa é entregar resultado, é manter o ecossistema funcionando, é vender produtos ou serviços de qualidade, é prestar um bom atendimento. É claro que muitas empresas têm um cuidado adicional e pensam também na carreira dos funcionários, com planos de carreira, com planos de desenvolvimento, mas isso não é regra, não é obrigatório. A única pessoa responsável pela sua carreira é você. Então, se você entende que não tem espaço para crescer na empresa, você entende que você está pronto para crescer, está na hora de buscar um desafio fora. Arrisca, testa uma empresa nova. E eu posso dizer isso. Eu falei para vocês, trabalhei na Colgate, na Panasonic,
na Rede Globo, na BBC de Londres, no Facebook. E todas essas passagens por essas empresas, eu sempre me dediquei demais e trabalhei nelas como se elas fossem as empresas da minha vida, vesti a camisa, entreguei grandes projetos em todas elas e eu me sentia dono delas. Mas eu entendia que aquilo era parte do meu desenvolvimento e sempre busquei me dedicar demais. Então, se eu entendia que não tinha espaço para crescer também na empresa, eu precisava olhar para fora para poder crescer. É claro que você não pode ficar trocando de emprego, não deve ficar trocando de emprego a todo momento, porque o empregador precisa confiar que você vai entregar os projetos aí que ele precisa, que você não vai abandonar ele no meio do caminho. Então, não existe também uma regra de quanto tempo você tem que ficar em cada empresa e as novas gerações estão mudando cada vez mais de emprego, né? Outro dia eu vi uma pesquisa de que as pessoas que nasceram depois de 1995 não se imaginam, a maior parte delas não se imagina ficando mais de 2 anos na mesma empresa. E aí, por experiência minha, cada vez que eu mudei de emprego, eu aprendi muito, porque foram empresas em segmentos muito diferentes: Colgate, higiene pessoal, Panasonic, televisão, telefone, eletrônicos, múltiplos programas de fidelidade, Facebook, redes sociais, marketing digital. Então, hoje eu tenho uma bagagem que poucos profissionais da minha área têm, porque eu passei por mercados muito diferentes que me dão uma visão aí mais completa do ambiente de negócios. Então, por um lado, te traz um crescimento, te traz um aprendizado sobre culturas diferentes, formas de trabalhar diferentes, gestões diferentes, quando você troca de emprego. Por outro lado, algumas empresas ainda têm preconceito com profissionais que ficam menos tempo aí. Então você tem que entender um pouquinho aí também do risco que você está assumindo ao mudar de emprego. Mas eu recomendo muito para vocês. Se você entende que não tem espaço para crescer na sua empresa e você entende que está pronto para crescer, que você tem as qualidades aí exigidas para o seu próximo passo, as qualificações exigidas para o seu próximo passo, e não é só técnico não, tá? Quanto mais você cresce na carreira, cada vez menos as habilidades técnicas são exigidas de você e muito mais as habilidades de negociação, de gestão. E é por isso que eu digo que a faculdade não resolve carreira de ninguém. Muitas vezes as pessoas que se destacavam muito na faculdade, aquele aluno que sempre tirava nota 10, muitas vezes no mercado de trabalho ele não consegue encontrar aí, não consegue se desenvolver, porque as habilidades exigidas são outras. No mercado de trabalho é muito mais sobre negociação, sobre jogo de cintura, sobre gestão, sobre liderança, sobre atitude positiva, sobre inovação, do que aí conhecimentos técnicos decorados na faculdade. A faculdade ela vai te abrir a cabeça sobre oportunidades, sobre mercados, vai te dar uma bagagem teórica que você vai ter aí de subsídio para aplicar no seu trabalho, mas ela não vai resolver sua vida sozinho não. Você precisa se dedicar e o dono da sua carreira, o gestor da sua carreira é você. Sexta dica, quase terminando aí o vídeo de hoje com as dicas aí sobre crescimento e desenvolvimento na carreira. Essa dica eu dividi ela em 2 partes. Uma é: tenha empatia, ou seja, se coloque no lugar do outro. Sempre que você for conversar com alguém da sua empresa, ou algum cliente, algum fornecedor, se coloque no lugar dele. As informações que você vai, a forma como você vai falar com ele, varia. Se, por exemplo, eu estou falando com um cliente, eu tenho que vender meu produto de uma forma específica. Se eu estou falando com os meus chefes, por exemplo, com o presidente da empresa, com o vice-presidente, eu tenho que usar outros argumentos. Muitas vezes eles não querem saber sobre os detalhes ali de qualidade, diferenciais do produto, eles querem saber de dinheiro, de receita, coisa que é fácil de entender, qualquer um entende, que é o que eles são cobrados. Então, você tem que adaptar muito o seu discurso. E outro ponto que eu acho que é super importante, ainda parte da sexta dica, é ter personalidade. Para você crescer na carreira, em determinado momento, principalmente quando você está em posições, você vai crescendo, vai assumindo posições de liderança, os profissionais acabam ficando muito pasteurizados, eles ficam todos muito iguais, até na forma de se vestir. Repara, os diretores, vice-presidentes aí de empresas, geralmente todos eles usam camisa branca ou camisa azul, calça social, ali aquela roupinha padrão, parece que todos eles saíram de uma fábrica e são iguais. E nos novos mercados, as novas empresas, ou as empresas que estão liderando aí esse novo mercado de trabalho, elas querem cada vez menos isso. Elas querem profissionais que tenham uma personalidade própria, que assumam desafios, que coloquem ali a cara deles no que eles estão fazendo, porque é isso que vai fazer com que a empresa tenha visões diferentes dentro do negócio e que ela tenha uma produção mais rica. Visões diferentes fazem com que as empresas desenvolvam produtos melhores, serviços melhores, tenham um atendimento melhor, porque essa riqueza aí de personalidades e de visões de mundo, de bagagens diferentes, é o que torna as empresas
cada vez mais competitivas no mercado. É claro que ainda existem muitas exceções, isso eu estou falando aí do topo do mercado, das empresas aí que estão liderando essa inovação. As empresas mais tradicionais, muitas vezes elas vão evitar profissionais que têm ali muita personalidade, que se destacam muito ali na forma de agir, porque sempre que você se destaca, você incomoda algumas pessoas. Toda empresa tem muita inveja, tem muita maldade, muita gente querendo te derrubar, principalmente quando você se destaca, quando você tem ali uma posição de mais visibilidade. Quanto mais você cresce, mais gente tentando te derrubar. É uma competição, é uma escolha sua participar ou não, entrar ou não no mercado, mas geralmente é triste, mas ainda é assim que funciona. Uma coisa que está mudando é o perfil do gestor. Antigamente, o gestor mau, carrasco, aquele durão, era o que era valorizado aí nas empresas. E hoje, cada vez menos, esse tipo de profissional tem espaço. Hoje em dia, os gestores que são conhecidos como líderes, que inspiram suas equipes, que fazem com que as pessoas reflitam e se transformem em profissionais melhores, são os que as empresas estão valorizando mais. Mas ainda assim existe muito medo, muito receio em relação a profissionais que têm mais atitude, que têm mais personalidade. E aí é natural de entender também aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Imagina que o líder aí da empresa, o gestor, ele tem uma vaga aberta. Tem um profissional mais disruptivo, mais inovador, que pode entregar mais resultado, mas que vai dar mais trabalho para ele, vai ser um risco maior que ele vai correr. Ele prefere ficar ali no básico, pegar alguém que é padrão, que é pasteurizado, como eu falei para vocês, alguém que segue o padrãozinho ali do mercado, que não vai dar trabalho, é o que eles sempre tiveram e é o que vai continuar acontecendo. Provavelmente ele não vai gerar nenhum grande impacto na empresa, a empresa não vai melhorar, não vai crescer, não vai se desenvolver mais por conta dele, mas também não vai correr risco, não vai comprometer nada que possa causar aí algum desconforto na empresa. Então é natural que isso ainda acontece e aí você também tem que olhar e observar o mercado onde você atua, as empresas onde você quer atuar e entender qual é o perfil delas para que você possa jogar aí, se adaptar de acordo com a necessidade e com a forma de trabalhar dessa empresa. Sétima e última dica do vídeo de hoje, está terminando. A última dica que eu deixo para vocês é construa relações fortes. Tem um termo em inglês para isso, que é networking. Faça networking. E não é só ter contatos e usar esses contatos, essas pessoas, quando for útil para você, quando você precisar delas. Crie relações sólidas. Entenda, cada pessoa ela tem um driver, ela tem as motivações dela. Tem um diretor da Vivo, amigo meu, que fala que cada pessoa tem um botão ali, que é o que motiva ela. E o que me motiva é muito diferente do que motiva os meus pares, os meus colegas. E na minha equipe eu tenho que encontrar qual é o botão que motiva cada um deles. Muitas vezes para um tipo de pessoa é salário, para outro tipo é autonomia, para outras pessoas é poder, para outras pessoas é visibilidade. Você tem que encontrar o que motiva as pessoas com as quais você se relaciona, clientes, fornecedores, pares, áreas internas, áreas de apoio. O que motiva a pessoa com a qual você está falando e construir a relação com ela usando isso como apoio. Fazer com que ela se sinta confortável, que ela se sinta à vontade com você, que aí você constrói relações fortes que vão durar aí muito tempo. Que uma coisa eu digo para vocês, quando você veste aquela máscara, tem muita gente que no começo da carreira ali, isso às vezes até se sustenta por algum tempo, a pessoa veste uma máscara. Ela finge ser alguém que ela não é, ela tem atitudes diferentes do trabalho que ela teria na vida pessoal. Gente, hoje em dia isso cola cada vez menos. Por conta das redes sociais, hoje todo mundo se conhece. Eu sou o mesmo Lucas que eu estou falando aqui para vocês no YouTube, eu sou o mesmo Lucas que está lá no trabalho todos os dias. A atitude, a personalidade, a sua ética, o seu caráter, ele é um só. Não importa onde você esteja, se é no trabalho, se é na vida pessoal. E as relações que você constrói, se você é ético, se você é um cara íntegro, que tem caráter, que tem personalidade, você constrói relações verdadeiras que vão te acompanhar aí ao longo da sua carreira e que vão abrir portas, que vão surgir, que vão gerar oportunidades para vocês. Nunca desperdice a oportunidade de criar relações fortes. Elas podem sim e vão te ajudar em algum momento na sua carreira que você nem imagina. O mercado parece que é grande, mas gente, o mercado é um ovo. Muitas vezes uma pessoa que você tratou mal no começo da carreira ali, que você não tratou como você deveria, ela pode te prejudicar mais para frente. E pelo contrário, as pessoas que você ajudou no começo da sua carreira, elas podem te ajudar ali mais para frente. Então, seja bacana com as pessoas. Isso não é só no trabalho, seja bacana com as pessoas na vida. Crie um ciclo aí positivo, que isso só vai te fazer bem e te trazer bons resultados. Bom, o vídeo de hoje tá ficando por aqui, um vídeo super diferente. Espero que as pessoas que tinham interesse aí em que eu falasse um pouco mais sobre carreira, sobre crescimento, desenvolvimento profissional, tenham gostado do vídeo.
Na semana que vem eu volto com outras dicas aí de lugares, experiências diferentes pelo mundo, voltando aí à programação normal do Curtindo pelo Mundo. Obrigado aí vocês pela atenção. Até o próximo vídeo, gente.